santo, digno de honra, digno de glória, digno de ser exaltado, engrandecido, enaltecido. Obrigado, minha princesa. E hoje, irmãos, Ele está trazendo algo aos nossos corações a respeito diz que nós terminamos de cantar esse último refrão dessa canção. Estaremos falando sobre reino, estabelecendo o reino de Deus. Estabelecendo o reino de Deus. Quero convidar você que abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. Glória a Deus. A partir do versículo 33, João 18, a partir do versículo 33 ao 38 estaremos lendo. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos juntariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivos algum de acusação. Amém. Vamos estar falando a respeito do reino de Deus. E onde que é estabelecido o reino de Deus? Porque poderia ficar essa pergunta aos nossos corações: o que seria o reino? E algumas das vezes nós não teríamos resposta. Porque o reino de Deus, ele não é casa, não é comida, não é bebida. Jesus falou que o reino de Deus é fazer a vontade, é estabelecer a vontade do Pai. E o reino de Deus, amada igreja, ele não é um reino terreno, mas ele é um reino celeste. O reino de Deus é onde Cristo, para que vocês entendam, é onde Cristo reina. É onde Ele estabelece a vontade dEle, é onde Cristo é respeitado, é onde a sua vontade sublime, é onde é estabelecido o seu querer. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Coloca para mim, fazendo um favor. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Pai nosso
que estás nos céus. Santificado seja o teu. Venha o teu reino. Seja feita a tua. Ou seja, que o reino de Deus, onde é estabelecida a vontade do Senhor. Pode baixar um pouquinho o volume do meu microfone, por favor, meu filho, obrigado. Isso é o reino de Deus. É onde é estabelecida a vontade dele, e não a minha. Porque onde ele é rei, eu sou um súdito. Eu obedeço às leis, eu obedeço aquilo que o rei me direcionou a fazer. Isso é o reino celeste do Senhor. Então Cristo, ele está falando, irmãos, que o reino dele não é daqui. Só que Cristo, dentro da criação do mundo, ele veio permitir ao homem e dar ao homem autoridade. E essa autoridade que foi estabelecida na vida do homem, muitas das vezes a destrói. Porque tem muitas pessoas que elas não conseguem entender o que seria autoridade. Então, presta atenção. Deus permite que o homem, ele venha ter essa autoridade sobre a face da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele cria o homem. Deus estabelece sobre o homem. Deus fala com o homem para o homem subjugar. Deus fala com o homem, dando ele autoridade para que ele venha dominar. Domine, subjugue. É o que Deus está falando sobre o reino dele. Gênesis 1, 2. Era a terra sem forma e presta atenção. E as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só que eu quero que preste atenção em algo que é sublime, que é Gênesis 1. Agora ele vai lá no versículo 28. Primeiro, Deus ele se move sobre a face das águas, porque ele tem autoridade. Então, Deus ele cria o homem, ele forma o homem, dá autoridade ao homem, versículo 28. Então, Deus ele permite o homem ter autoridade, presta atenção, sobre a terra, os animais da terra, sobre os animais aquáticos e sobre os animais dos céus. Só que existe uma diferença nessa autoridade. Acompanha aí. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus dá autoridade ao homem sobre o mar. Deus dá autoridade ao homem sobre a terra, mas no céu não. Sobre as aves do céu, não sobre os céus. Deus não permite o homem ter autoridade nos céus. Deus permite o homem ter autoridade sobre a terra onde ele foi formado, sobre os animais que estão sobre as águas, e os animais que voam sobre os céus. Mas Deus não dá autoridade a ele nos céus, porque os céus não pertencem ao homem, pertence àquele que criou o homem. Então o nosso Senhor, ele nos dá essa direção. Ele nos dá autoridade de ser reino. Só que Cristo está falando que o reino dele, ele é rei, não sobre a terra. Por conta que ele é rei, onde ele é estabelecido como rei. Tem muitas pessoas que não têm a Cristo como rei. Porque ter a Cristo como rei, amada igreja, é
permitir que o próprio Jesus habite dentro de você. Quando Cristo habita dentro de você, aquilo que Paulo disse, Paulo já não vivia para ele, por conta que aquilo que Paulo fazia já não era vontade dele, ele fazia a vontade do Pai. Cristo habitava dentro de Paulo, então Cristo era o rei de Paulo, era o Deus de Paulo, Cristo é o nosso Deus, amém? Ele estabelece sobre as nossas vidas o querer dele. Irmãos, a vontade do Senhor é muito melhor para a minha vida do que a minha vontade, porque a minha vontade muitas das vezes acontece comigo aqui que aconteceu com Asaf, Salmo 73, porque a vontade do homem muitas das vezes, irmãos, não é permitir ser levado pela vontade de Deus, porque aquilo que é do mundo é mais fácil e é mais agradável de se viver. Presta atenção em Salmos 10, versículo 16. O nosso Deus, em Salmos 10, versículo 16, está falando que Ele é um rei eterno, porque a eternidade sai dele, pertence a Ele. Já fica no livro de Salmo, depois nós vamos ler o Salmo 24, que eu amo. O Senhor é rei para todos sempre, da sua terra desaparecem os outros povos, da sua terra desaparecem os outros povos. Ele é rei eterno, porque Ele criou, porque Ele fez, Ele estabeleceu, só que Ele deu autoridade ao homem. E quando Cristo Deus dá autoridade ao homem a subjugar, a ter poderio sobre a terra, isso é um grande problema para as nossas vidas. Salmos 24, versículo 1, presta atenção no que diz a palavra do nosso Senhor, porque do Senhor está falando, do Senhor é a terra, exatamente tudo que nele está, do Senhor é a terra, porque Ele fez, não é que deixou de ser, Ele criou, é dele, do Senhor, não, Salmos 24, versículo 1, e tudo que nele existe, o mundo e tudo que neles vivem, tem alguém vivo aqui? Então nós pertencemos ao Senhor, porque toda criatura pertence a Ele. Irmãos, todos nós pertencemos àquele que nos criou e nos formou, irmãos. Ainda que muitas das vezes nós queremos sair dos caminhos dele, não permita isso. Não permita que aquilo que está lá fora venha tirar o foco daquele que te chamou para estabelecer-se dentro. Não permita. Porque diz a palavra do Senhor, aqui em Salmo, do Senhor é a terra. E tudo que existe é estabelecido por Ele e pertence a Ele sobre a face da terra. Por isso Jesus estava falando que o meu reino neste momento não é aqui. Porque o reino de Cristo, o verdadeiro reino de Cristo, seria estabelecido pós. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor nos instrui que o príncipe desse mundo aí está solto. Porque Satanás aí está para destruir os homens. Satanás aí está para induzir as pessoas. A irmã Brenda me mandou um vídeo a respeito de uns serafins. E ela, pastor, isso mesmo? Eu falei, Isaías capítulo 6 fala que os serafins, tenta imaginar na sua cabeça aí agora, 6 asas, e olhos por todos os lados. Irmãos, se a gente vê um serafim assim diante de nós, nós saímos correndo.
a gente acha que é outra coisa, sim ou não? A gente vai achar que é outra coisa, a gente sai correndo. Só que em Salmos 24, coloca para mim do versículo 1 ao versículo 3, porque o versículo 3, fala assim, ó, quem poderá subir? Quem poderá subir? Porque a nossa vida, a nossa alma, ela não pode pertencer à terra, ela tem que pertencer aos céus. Quem poderá subir o quê? Ao monte, de quem? Do Senhor. Quem poderá ser estabelecido diante daquele que tudo vê e tudo sabe? Porque diz assim, coloca o versículo 2, coloca 1, 2 e 3 junto, por favor. Porque ele fala que da terra é dele, e tudo pertence a ele. Coloca o 2, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Então vem o versículo 3, quem poderá subir o monte do Senhor? E no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, aqueles que têm as mãos e o coração, aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, esses poderão subir e estabelecer-se com Deus. Primeiro ele está falando de algo terreno, versículo 1 e 2, terra e mares, coisas da terra. Só que depois ele já está falando de uma outra dimensão, ele está falando, irmãos, de céus, subir. Quem é que pode ser estabelecido com Deus lá em cima? Por isso Isaías disse que ele era um homem impuro, de lábios impuros, e Deus o purifica com fogo do altar, com a brasa do altar. Deus veio nos purificar, Cristo veio nos purificar e nos direcionar a Ele, para que o reino dEle venha a ser estabelecido sobre as nossas vidas. Por isso que em Mateus, a palavra do nosso Senhor, Mateus capítulo 5, Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Já não é terreno, é celeste, irmãos. Bem-aventurados puros de coração, mas diz a palavra do Senhor, através de Salomão, que não há na terra quem faz o bem, não peque. Mas Senhor, quem que é puro de coração? Quem seria? Como que Deus, dentro do seu poderio e sabedoria, chama Davi, um camarada que fez tantas coisas errôneas, e fala que ele tinha um coração segundo ou semelhante ao dele? Porque Deus vê as pessoas não como nós vemos. Nós, as pessoas, nós vemos elas como terrenas e cheias de defeitos. Nós não percebemos as qualidades que elas têm, porque é muito mais fácil ver o defeito de uma pessoa e subjugá-la. É mais fácil ver o defeito de uma pessoa e destruí-la. Um homem, ele pode fazer 100 coisas certas, na primeira errada, a 100 vai por ralo abaixo. Isso é o julgamento do homem, e muitas das vezes é errôneo. Por isso nosso Senhor Jesus, ele está falando que quem é que poderia subir? Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, Satanás, ele está querendo dar a Cristo aquilo que já é de Cristo. Por quê? Porque Satanás, de uma certa maneira, estava querendo estabelecer um reino, e dar ao Senhor Jesus. Só que existe um porquê, irmãos. É aquilo que muitas das vezes nós não fazemos. Explico. Lucas capítulo 4, versículo 5 diz: o diabo o levou a um lugar alto, mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Presta atenção no versículo 7, coloca para mim, fazer um favor, Lucas 4, 7. Satanás, ele só queria uma coisa de Cristo.
aquilo que foi perdido no Éden, aquilo que Satanás ofereceu no Éden. O que Satanás ofereceu no Éden? Ciência, conhecimento do bem e do mal, o conhecer o bem e o mal. Oh não, você não vai morrer não, você vai ser como Deus. Isso é perigoso. Jamais, irmãos, coloque no seu coração um orgulho tão grande de ser como Deus. Isso está em Ezequiel capítulo 28. No versículo 7, Satanás só queria uma coisa de Cristo: o quê? Adoração. Então somente se prostrar e me adorar, te darei tudo. Presta atenção. Satanás iria abrir mão de tudo aquilo que o homem luta para ter simplesmente um momento de adoração. Satanás queria abrir mão de reinos. E o interessante, quero que preste atenção, quando nós vamos no livro de João e vemos a palavra reino, e vamos no livro de Lucas e vemos a palavra reino, o R é diferente, um é maiúsculo e o outro é minúsculo. Porque o reino de Deus não é minúsculo, é maiúsculo, é o reino dos céus, aleluia! E o reino de Satanás é o reino terreno, é o reino terreno. Então nós prestamos atenção que existe essa diferença de reinado, porque o reino de Cristo não é um reino da terra, é um reino celeste. Satanás só queria, irmãos, um prostrar de Cristo, mais nada, e ele abriria a mão de tudo, para um momento de adoração. E nós temos essa autoridade e poderio de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Salmo 24, abram os portais eternos, abram, porque o Rei da glória, Ele quer entrar, Ele quer estabelecer, Ele quer fazer vida conosco. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Esse reino eterno, esse rei eterno, que estabelecer sobre mim e sobre você o reinado celeste dele. Aleluia, Senhor. Olha o que Cristo está querendo para mim e para você. Satanás não queria coisas da terra, não queria, ele queria adoração. E sabe como que é que nós adoramos a Satanás? Segura, quando deixamos de adorar a Deus. Quando eu deixo de adorar a Deus, eu adoro a Satanás. Mas como, pastor? Com os meus atos, com aquilo que eu deveria de fazer para Cristo, não faço, porque Deus me chamou para servi-lo e eu não o sirvo, porque não pode ter dois senhores. Na nossa vida não pode ter dois senhores, apenas um. Ou servimos a um, ou servimos o outro. O reino de Deus é chegado a vós. O que Cristo disse? Que o reino de Deus é chegado. Aleluia, Senhor, é lindo demais. As boas novas de Deus é chegado ao seu coração. O amor de Deus é chegado à sua vida. O poder de Deus é chegado na sua casa. A restauração de Deus é chegado na sua vida. A glória de Deus é chegado na sua vida. Esse é o reino celeste, aquilo que Cristo veio trazer para nós. Os milagres que aconteceram através de Cristo foi simplesmente, irmãos, atos que saíam dele com amor, misericórdia, porque o principal motivo dele foi a sua alma e a minha alma a estar diante dele. Glória a Deus. Esse foi o principal. Continuo. Coloca para mim, fazendo favor. Quando o reino de Deus, ele é anunciado, ele é anunciado pelos profetas. Isaías 53, versículo 1.
Isaías veio anunciar. Isaías veio direcionar. Os profetas aí estão para anunciar aquele que viria. Isaías 53, quem creu em nossa? Quem é que creu na mensagem deles? Quem creu? Quem é que iria por ele? Quem é que iria por ele? Presta atenção. É a quem foi revelado o braço do Senhor. A quem, meu irmão, foi revelado o braço do Senhor? O que significa braço? Fortaleza, estabilidade, autoridade, controle, levantar. O braço do Senhor. Isaías, irmãos, capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhe deu um sinal. A quem? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel. Deus conosco. Um sinal. E o Emanuel, igreja, estaria com você, estaria conosco. Ou seja, foi um anúncio de Deus para as nossas vidas. Miqueias capítulo 5, versículo 1. Reúna suas tropas. Reúna suas tropas, a cidade das tropas, pois o líder de Israel será ferido na face com uma vara. Como que foi ferido a Cristo? Não foi somente ferido. Ele foi cuspido. Ele foi humilhado, lhe bateram. Só que sabe qual foi a maior decepção de Cristo? Aquilo que está no livro de Jeremias. Me deram as costas, não me viraram somente o rosto, mas me deram as costas. É quando o próprio povo de Deus dá as costas para o Senhor. Mas Deus, o reino de Deus, ele foi anunciado pelos profetas. Foi anunciado. Ainda que muitos não creram, irmãos. Mas foi anunciado. A vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda foi anunciada. E o mais poderoso de tudo é que a segunda vinda também. O regresso do Senhor Jesus também está sendo anunciado. Mas como que nós temos levado isso? O reino de Deus, ele foi rechaçado pelo homem. Rechaçado. Ele foi expulsado. Repulsado. Rejeitado. Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Ele foi rejeitado por mim e por você. Porque nós não temos levado a sério o anúncio dos verdadeiros profetas a respeito do Senhor. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Sofrimento ele levou, dores ele levou, angústia ele levou, o meu pecado e o seu pecado ele também levou, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade, irmãos, de uma salvação, de habitar no reino celeste com Cristo. Ele foi rejeitado. Mas como ser rejeitado? Eu vou na igreja. O vir na igreja não significa ser cristão. Cristão é caráter. O vir na igreja não significa que eu vou para o céu. Não.
Eu só vou para o céu quando eu tenho certeza que eu adoro a Deus aqui na terra. Eu só entendo que é celeste quando os céus habitam dentro de mim. Muitas das vezes nós rejeitamos a Cristo na terra, porque a carne tem falado mais alto, porque eu tenho permitido a terra falar mais alto sobre a minha vida. Rejeitamos a Cristo, rejeitamos ao Rei da Glória. João capítulo 7, versículo 4 e 5. Os próprios irmãos de Jesus o nega. Irmãos de sangue. Marcos capítulo 5. Irmãos de sangue de Jesus o negou. João capítulo 7, versículo 4 e 5, aí deve estar. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo, visto que se você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Vocês estão lembrados do sacrifício de Abraão? Abraão é testado por Deus 2 vezes. E a gente não aguentaria aquilo que Abraão aguentou, não. Primeiro, Deus fala com ele, esse seu filho aí não é o filho legítimo. Manda ele embora. Mas Abraão não deixou de amar, não. Quem disse que Abraão deixou de amar Ismael? Quem disse que o coração dele não doeu por seu filho Ismael não ter ido embora? Era filho da escrava, mas também era filho dele. E Deus falou com ele assim, a promessa não está sobre ele. Eu vou cuidar do menino. Porque a promessa está sobre você. E a sua legítima descendência. Ele também será bendito. Por isso, Davi recebe tamanha autoridade. Porque Salmo 51, Davi próprio expressa que ele era filho do pecado, filho da traição. Então, Abraão manda Ismael embora, e depois ele pede Isaac. Não é fácil. Não é fácil renunciar aquilo que a gente mais ama para adorar o Senhor, que me amou muito mais. Não é fácil. Não é fácil renunciar aquilo que é terra para poder viver aquilo que é céu. Não é. Aqui, os irmãos de Jesus negaram a ele. Mas depois eu tenho plena confiança e convicção que eles serviram a Cristo. Tiago, irmãos de sangue de Jesus, livro de Tiago. Judas, irmãos de sangue de Jesus, no livro de Judas. Não Judas Iscariote. Onde está estabelecido o reino de Deus sobre as nossas vidas? O reino de Deus é estabelecido no coração do homem. É onde a vontade do Senhor é estabelecida. É onde Deus quer que esteja. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Presta atenção na palavra reino aqui. O R ele é maiúsculo, porque não é um reino terreno, é um reino celeste. Lucas é um reino terreno, não é um reino celeste. Aqui é um reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem que ser estabelecido sobre os nossos corações. E Cristo Jesus está falando assim, que nós vamos passar por momentos difíceis. Vamos passar por lutas. Vamos passar por humilhação. Ah, o meu vizinho me humilhou. Ama ele. Ah, mas a pessoa pisou em mim. Ama ela. Porque se Deus habita dentro de você não pode habitar ódio, amargura, dor, tristeza, falta de perdão, não pode. Porque se você não consegue perdoar, presta atenção, se você não perdoar, pois o próprio Pai também não te perdoará. O que estamos fazendo com as nossas vidas? Esse é o reino de Deus, irmãos. Perseverança. Onde que ele estava? Ele estava em Cancún, na praia, tomando a melhor água de coco que tinha. Ele tinha $1 milhão na conta e estava desfrutando da vida, João. Isso que muitas pessoas acham do reino, que reino de Deus é ter milhares de bens sobre a terra. Pois João estava na ilha de Patmos, preso, humilhado, depois de ser lançado em caldeirão de óleo fervente, depois de ser apedrejado, chicoteado, preso, estava abandonado, sozinho. Ele estava sozinho? Não. Porque o reino dos céus estava com ele. Porque o Senhor dos céus estava com ele. E quando Deus está conosco, Isaías 7, quando Emanuel está comigo, eu tenho que entender o que é o reino celeste. Eu tenho que entender aquilo que Deus quer para a minha vida. O meu reino não é deste mundo. João 18. Aquilo que nós estamos falando. Versículo 36. Disse Jesus: o meu reino. Reino. Olha a palavra reino de novo. R maiúsculo. É diferente de Lucas. Não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Cristo não é terra. É Cristo dizendo: eu vim ao mundo para salvar e não fazer parte. Cristo veio ao mundo para salvar o mundo e não fazer parte, comunhão deste mundo. Ele não veio fazer parte deste mundo. Ele veio salvar esse mundo, esse sistema. Hoje nós vivemos, irmãos, em um sistema completamente corrompido. Um sistema mundano, um sistema natural, um sistema terreno, um sistema caído. Um sistema mau, um sistema que não perdoa, um sistema que não ama. Aqui está um reino caído, falido, um reino terra. Cristo não veio para estabelecer riquezas. Ele veio estabelecer o reino dele, que é um reino diferente. Cristo, irmãos, ele nunca lutou com armas físicas. Não é por força nem por violência.
é pelo Espírito, assim diz o Senhor. Pedro vai com espada. Jesus diz: não, porque com espada fere, com espada será ferido. Aquele que prendia Cristo, Cristo foi lá ainda e restaura a orelha dele. Como é que era o nome dele? Malcolm. É como aquela perguntinha dos 12 discípulos. A perguntinha do nome dos 12. Outro dia eu estava falando com o Ricardo que é tão simples. Porque se nós sabemos o nome de 3, nós sabemos o nome de 6. E quando nós sabemos o nome de 6, nós multiplicamos, então sabemos o nome de 8. Depois é só saber o nome dos 4, que não são comuns. Isso está em Lucas, irmãos, capítulo 6. Nós sabemos que tem 2 Simão. Nós sabemos que tem 2 Judas. 4. O negócio só vai multiplicando. Nós sabemos que tem 2 Tiago. 6. Nós sabemos que Tiago era irmão de João. 7. O negócio melhora. Nós sabemos que um do Simão, que é Simão Pedro, seu irmão era André. 8. Agora nós temos que saber o nome dos outros 4, que é tão fácil. Um era Mateus. O outro é aquele que queria meter o dedo na costela de Jesus, Tomé. Irmãos. E depois quem? Os mais difíceis. Bartolomeu e Filipe. 12. Se sabemos o nome de 3, sabemos o nome de 6. Se sabemos o nome dos 6, nós sabemos que 2 têm irmãos. 8. Depois é só saber o nome dos outros 4. Não é difícil estudar a palavra do Senhor. É difícil tê-la dentro de nós. Porque o reino dos céus tem que ser estabelecido nas nossas vidas, nos nossos corações. Quero terminar com os versículos que eu amo. Filipenses 2, versículo 10 e 11. Todo joelho, aleluia, glória a Deus, irmãos. Filipenses 2, coloca o versículo 10 e versículo 11. Filipenses 2, 10, 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo e toda língua confesse que Jesus Cristo é o, para a glória de Deus Pai, reino celeste. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Um dos versículos que mais me move por dentro. Hebreus 1, 3. Eu amo esse versículo. Porque presta atenção, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E sabe o mais lindo? Sustentou tudo e todas as coisas. Isaías 53. Sustentou tudo, irmão. Todo pecado, toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda treva, tudo aquilo que é tenebroso, Cristo sustentou. Só que depois que tudo isso acontece, a autoridade nos céus, presta atenção, por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, o que aconteceu com ele? Assentou-se no seu trono de glória, assentou-se onde que sempre foi dele, onde que lhe pertencia, ao lado da majestade santa, é o nosso Senhor, reino celeste, reino de Deus. Versículo 37. Pilatos, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei de fato.
Por esta razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Nós não sabemos, não entendemos a autoridade que temos. Coloca para mim, fazendo favor, 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Vocês não sabiam que vocês hão de julgar os anjos? Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Apóstolo Paulo nos está alertando para uma grande autoridade e poderio que é estabelecido sobre as nossas vidas. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Mas como que é que nós vamos julgar os anjos caídos? Aqui está falando dos anjos caídos, não os anjos de Deus. Vocês não sabem que haverão de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Não está falando dos anjos de Deus, está falando dos anjos caídos. Mas como que eu vou julgar alguém? Aí está a maneira que a igreja de Corinto não estava vivendo. Você vai julgar um anjo como? Com o seu caráter, com a sua santidade, com a sua maneira de viver. Você vai julgar os anjos, sabe como? Fazendo aquilo que eles não fizeram. Não é com palavras. Não é com palavras. Nós julgaremos a eles com o nosso caráter. A partir do momento que nós vivemos em santidade, nós damos testemunho de Cristo e do poderio de Jesus. E termino, irmãos, com uma pergunta no versículo 18, do versículo 38, do capítulo 18 do livro de João. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. E disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Duas palavras aqui mexem com a nossa estrutura. Primeiro Pilatos fala assim: que é a verdade? Aí eu te faço a pergunta: você conhece a verdade? Que é a verdade? A verdade é o oposto de mentira. A luz é o oposto de treva. A santidade é o oposto de pecado. O erro é o oposto do certo. Aí eu te pergunto: você conhece a verdade? João 8: conhecereis e a verdade. Conhecemos a verdade? Por quê? Porque na verdade tem outra palavra que Pilatos fala que mexe conosco. A última palavra. O que está escrito ali? Porque na verdade não tem? Porque na verdade não tem como acusar a verdade. Por isso Pilatos fala: não tem como acusá-lo. Porque ele é a verdade. Como que nós vamos acusar uma pessoa que está no certo? Como que nós vamos, irmãos, acusar aquilo que está no correto? Não tem como. Mas se a pessoa vive no erro, então a própria verdade o acusa, o direciona, o alinha. Porque a verdade revela a mentira. Porque a verdade, ela é estabelecida sobre a vida de Cristo. Ele é. Por isso aqui Pilatos está falando: que é a verdade? E Jesus fala: eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida.
João 14, e no 8, e conhecereis a verdade. Então a verdade, ela não é simplesmente uma palavra, ela é uma pessoa. E a pessoa de Cristo, que foi estabelecida nos céus, descer na terra, para nos libertar da escravidão da mentira, e ser nos levado novamente aos céus. Glória a Deus! Somente Cristo pode estabelecer sobre eu e sobre você, aquilo que Ele é, não aquilo que fala, porque Ele é, e no princípio, era o Verbo, e o Verbo se fez carne, é pessoa. Então o que tem que habitar dentro de mim e de você, é a verdade que está em Cristo, e o reino dos céus, que é estabelecido sobre a igreja do Senhor, amém? Isso é o verdadeiro reino de Deus, porque o verdadeiro reino de Deus, irmãos, ele não é comida e nem bebida. Lutamos tanto para conquistar aquilo que Satanás oferece para todo mundo. Tem pessoas que são apegadas, tão apegadas aos bens materiais, que esquecem de olhar para o céu. As pessoas que são tão apegadas naquilo, irmão, no horizontal, elas esquecem de olhar no vertical. Outro dia eu estava conversando com o Rafael e foi algo interessante. Que a gente estava falando a respeito da bússola. Da bússola, que é um objeto pequeno, com os ponteiros, lá no meio do mar, irmão. Se uma pessoa não souber ler uma bússola, eles arrumam muito problema no mar. Você olha para um lado assim, não vê nada, olha para o outro, não vê nada, e dá a volta, não vê nada, e não vê nada, você não sabe onde está e nem para onde vai. Só que existe uma maneira de ser direcionado. Olha para o... Você sabe onde o sol nasce, onde o sol se põe. Você sabe onde a lua nasce, onde a lua se põe. A direção de Deus não falha. A direção do Pai não falha. Ainda que o terreno falhe, o Pai não falha. Ele é a nossa direção. Ele é a verdade. Ele veio trazer a nós o verdadeiro reino de Deus. Amém? Quero convidar o louvor que passe, por favor. Esse é o reino de Deus. No versículo 34, Jesus fala com Pilatos: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Eu te pergunto uma coisa, irmão: você serve a Deus por você mesmo ou é por conta que os outros te forçam a serlo? Porque quando nós servimos ao Senhor com todo o nosso coração, corpo e alma, irmãos, a nossa vida é transformada. A direção sobre as nossas vidas é outra. Então eu entendo, irmãos, que eu estou nessa terra não é por um acaso. Irmãos, você não está nessa terra por um acaso. Não. Não.